Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Em causa está, claro, a empresa familiar de Luís Montenegro e as explicações que o Primeiro-Ministro já prometeu dar amanhã, a propósito da Spinum Viva, depois de hoje ter divulgado a lista de clientes. Será que Luís Montenegro vai conseguir explicar todas as polémicas? É o que vamos procurar perceber no Explicador, com Adalberto Campos Fernandes e também Duarte Pacheco. A moderação é do Luís Soares e da Raquel Abcacis. Bem-vindos, Duarte Pacheco e Adalberto Campos Fernandes. Adalberto Campos Fernandes, comece por si para lhe perguntar se acha, com o que sabemos hoje, que o Primeiro-Ministro perdeu a oportunidade de se explicar totalmente há uma semana atrás, no debate da moção de censura, e agora é tarde demais. Boa tarde. Não sei se perdeu essa oportunidade, mas devo dizer que, enquanto cidadão, vejo com alguma apreensão a necessidade de o Primeiro-Ministro convocar um Conselho de Ministros Extraordinário a um sábado, a um fim de semana, e uma comunicação ao país às 20 horas, coisa que só acontece em circunstâncias, como sabemos, habitualmente de grande gravidade. E espero que isto não seja para responder à capa do Expresso, porque o país não precisa de uma crise política, o país precisa de uma agenda mobilizadora de governo, da ação política, precisa de que o Primeiro-Ministro esteja presente nos grandes acontecimentos internacionais, na agenda internacional que hoje está a ser fortemente condicionada, por exemplo, pelos factos muito tristes que estamos a assistir em direto na Casa Branca. E, portanto, mais do que isso, esta questão de saber que, eu já numa outra ocasião em conversa convosco disse, afinal, quais são as condições com que se pode chegar à política e com que se deve sair da política. Nós precisamos de não precisar da política para nela entrar e não ficar a depender dela quando dela saímos. Mas também precisamos que os Primeiros-Ministros não sejam constantemente a ser bombardeados por coisas que estão mal esclarecidas. Esperemos que amanhã seja o esclarecimento final, porque não há uma terceira oportunidade para resolver um problema que devia ter sido resolvido na primeira oportunidade. E, portanto, vamos aguardar para amanhã e ver se no final da noite de sábado não ficamos novamente um bocadinho frustrados com a segunda comunicação ao país que o Primeiro-Ministro fará às 20 horas e que desta vez ela seja verdadeiramente resolutiva. Duarte Pacheco, como é que olha para a situação que hoje se agravou novamente em torno das explicações do Primeiro-Ministro e desta empresa que pertence à sua família? Muito boa tarde. É claramente um caso em que a gestão política é desastrosa, sinceramente. E não era essa explicação, perguntava há pouco... Isso não é um pouco surpreendente, vindo de Luís Montenegro? Sim, eu reconheço isso. O Primeiro-Ministro tem uma enorme experiência política, quer como líder parlamentar, quer como deputado, sabe perfeitamente a vida que é a vida política. E os entraves, as restrições, a polémica, a necessidade de responder num momento àquilo que são as expectativas dos cidadãos e as dúvidas que os cidadãos têm. E por isso, sim senhor, eu aceito muito bem que existe esta perplexidade. Porque não era uma semana atrás, com a moção de censura, que o Sr. Primeiro-Ministro devia esclarecer. Para mim era de imediato, tal como fez esta semana a Sra. Ministra da Justiça e o Ministro da Coesão, ainda cima com respostas opostas face à questão que lhes estavam colocadas em participações em empresas, e eles, no próprio momento, responderam logo o que é que entendiam sobre a situação. E mataram o assunto. O facto de primeiro te deixasse passar quase uma semana até chegar ao dia da moção de censura, e agora mais uma semana, e depois vir, como dizia há pouco o Dr. Adalberto Campos Fernandes, não haverá uma terceira hipótese. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro amanhã tem que esclarecer tudo, que é para o Governo se poder concentrar naquilo que realmente é importante, que é resolver os problemas dos portugueses, e são muitos, como todos nós sabemos. E não estarmos aqui, quer dizer,
dizer, quer a agenda política, quer a agenda mediática, à volta de pequenos negócios que, se forem explicados, fica claro, e se houver algum problema, muito bem que se assuma as responsabilidades. Adalberto Campos Fernandes, o que é explicar tudo amanhã? O que é que o Primeiro-Ministro deveria fazer? Que análise é que deveria fazer? Pedir escusa é suficiente ou deve mesmo desfazer-se da empresa ou fechá-la, enfim, desfazer-se totalmente e cortar ligações? Sabe que há alturas em que nós sentimos que faz mesmo falta um Presidente da República capaz de interpretar os tempos no momento certo e de agir com a sua palavra no tempo adequado. Vamos lá falar com toda a franqueza e com toda a clareza. A política não se pode fazer com robôs, nem com pessoas que vivem em ambientes, digamos, de higiene máxima, numa lógica de asepsia em temperatura e umidade exatas. Isso não existe. As pessoas têm vida pessoal, têm história, precisam naturalmente construir o seu património, o seu valor, defender a sua família. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber se, no caso dos profissionais liberais, como é o caso dos advogados, isto não se esgota no Primeiro-Ministro, enfim, temos muitos casos no Parlamento, se os advogados fizessem uma atividade especial, diferente, podem ter determinado tipo de atividades, quer eles, quer o seu perímetro, digamos, mais restrito familiar, quando se dispõem a exercer cargos da máxima responsabilidade no governo, seja enquanto ministros ou até num mito mais importante do Primeiro-Ministro. E a minha resposta é muito clara. Podem, mas não devem. E o seu Primeiro-Ministro e a sua família pode ter avanças com empresas de casinos, com grupos de comunicação social, com outro tipo de empresas. Pode, mas eu diria não deve. E porque não deve, eu acho que não há outra fórmula que não seja, para além da explicação, esta matéria ser amanhã completamente anulada, através de uma coisa simples, extinguir a empresa ou de facto retirá-la do universo do seu perímetro familiar e da sua, digamos, intervenção indireta. Não é uma questão da mulher César ser séria ou não ser séria. Vamos ver. Nós sabemos que vivemos hoje num dia que está, num tempo político que está conspurcado pela maldicência, pelo ataque, pela calúnia, pela ofensa, e temos hoje terreno parlamentar muito fértil para isso. Então eu volto àquilo que dizia no início. Pode, mas não deve. E é este aspecto que o Sr. Primeiro-Ministro tem que pôr na sua consciência relativamente à amanhã, porque o país precisa de um Primeiro-Ministro que governe, seja ele do PSD e da AD, seja ele do Partido Socialista. Os portugueses querem a sua vida resolvida, querem que num quadro de instabilidade internacional e de uma Europa fragilizada, nós não tenhamos o Primeiro-Ministro a ter que se justificar se recebia 1.000 euros ou 2.000 euros ou a sua família por fazer um acordo com empresas que têm conflitos, não só potenciais, reais, mas potenciais com o próprio Estado. E, portanto, basicamente era isso que nós esperemos que amanhã o assunto morra. Caso contrário, também há outra opção que está em cima da mesa e que é legítima. O Sr. Primeiro-Ministro e o Governo amanhã anunciam que submetem no Parlamento a sua própria confiança e essa confiança é testada politicamente e que o Governo continuará a governar ou não em função do resultado. Agora isto tem que terminar, parece-me a mim, porque já foi longe demais. Eduardo Pacheco, o Adalberto Campos Fernandes assinalava ali também um pouco o papel do Presidente da República em toda esta situação, em todo este caso. Como é que avalia também, por um lado, aquilo que é ou que tem sido o papel ou que poderá ser o papel do Presidente da República e já agora também o que é que espera que possa ser a solução anunciada amanhã pelo Primeiro-Ministro para, enfim, para de certa forma matar este caso? Em primeiro lugar, em relação ao Sr. Presidente da República, eu acredito que nas reuniões a sós com o Sr. Primeiro-Ministro, certo que já terá manifestado a opinião da necessidade de dar todos os esclarecimentos e de algum modo também já o disse isso de forma pública, porque repetiu em vários momentos que em democracia o escrutínio é real, é democrático e que cabe aos detentores de cargos públicos dar os esclarecimentos sempre que forem necessários. É verdade que se pode dizer que quando foi o início do caso das gêmeas, o Sr. Presidente da República estava com uma memória um pouco fraca naquele dia e depois só a seguir é que veio dar as explicações. E, portanto, às vezes, nós somos bons a dar conselhos e também não os fazemos na sua plenitude, quando se calhar era com base nessa experiência que ele fazia os comentários que fez. Por isso mesmo. Eu acho que ele já apelou ao Sr. Primeiro-Ministro para dar todos os esclarecimentos.
Amanhã, repare, nós não identificamos aqui nenhum problema de legalidade, até ao momento. Quanto muito potenciais conflitos de interesses. Portanto, não é uma questão, é uma questão sobretudo política. E para matar o assunto, eu peço que o Sr. Primeiro-Ministro, independentemente dos esclarecimentos que pretenda dar sobre aquilo que aconteceu desde que assumiu funções, porque é isso o problema, não é antes. Antes, as pessoas têm que ganhar a vida. As pessoas não são ricas para sentarem no sofá e a comida lhes aparecer na mesa, e portanto as pessoas têm que ganhar a vida. Agora, depois de ter sido Primeiro-Ministro, vai ter que dar algumas explicações. Algumas não, todas. E acresce que o assunto vai perdurar se houver alguma ligação a essa empresa, se ela continuar em atividade. E portanto, ela pode vender a uma de vós, pode vender ao Dr. Campos Fernandes, pode querer vender a mim, etc., que não temos nenhuma ligação e a empresa subsistir ou encerrá-la. Quanto à moção de confiança, eu penso que politicamente pode levar os partidos a terem que assumir a sua responsabilidade, porque claro que os partidos não o querem, porque preferem queimar o Primeiro-Ministro em lume brando, criticando hoje, dizendo que a explicação não foi correta, amanhã é preciso mais um esclarecimento, é tal, e fazerem isso perdurar, não por 2 semanas, mas por meses, até limitando a capacidade de comunicação do Governo face àquilo que está a fazer em diferentes áreas da governação. E para isso só uma forma, é de chamar à sua responsabilidade. Se acham que o assunto é merecedor de uma crise política, vamos lá. Ou então, o assunto fica esclarecido de vez até politicamente no Parlamento, e o Primeiro-Ministro tem, e o Governo, toda a competência política para continuar a governação do país. Mas portanto, só para clarificar, o Duarte Pacheco acha que o Primeiro-Ministro deveria apresentar uma moção de confiança? Eu, por mim, era a forma de responsabilizar todos os partidos políticos e não ficar enlumbrando, que é isso que eles pretendem. Adalberto Castro Fernandes, também do que deduzi do que disse há pouco, também concorda? É evidente que o Primeiro-Ministro, enfim, surpreendentemente, porque nós estamos habituados a ver em Luís Montenegro não só um jurista, uma pessoa com experiência, digamos, profissional na área, sabe quais são as regras e as normas, mas um tribuno, um parlamentar, um político experimentado. E, portanto, a grande perplexidade, a primeira é vermos hoje como é que o Luís Montenegro se deixa chegar a este tipo de situação. Mas chegado aqui, há, digamos, há sequelas que são irremovíveis, quer dizer, são inamovíveis. E estas sequelas vão ser utilizadas daqui para a frente, como aliás aconteceu em governos anteriores, é preciso que a memória também não se dilua no tempo, não é? Descoberta ou digamos, encontrada uma fórmula de massacrar um governo numa determinada vulnerabilidade. É isso um pouco a lógica normal da democracia. O que vai acontecer é pressão sobre aquela ferida. E a ferida está longe de estar sarada. Nós estamos a falar aqui já não do domínio político, nem do domínio, jurídico, nem sequer do domínio ético. Estamos a falar estritamente do domínio político. É um governo que tem uma maioria estreitíssima, que tem um parlamento profundamente hostil e que não pode estar a governar, para além da fragilidade política parlamentar que tem, em cima de um capsus diminution que é efetivamente a sua credibilidade no seu primeiro responsável. Portanto, é preciso perguntar, através do Parlamento, ao povo, e os representantes do povo estão no Parlamento, se efetivamente isto não é uma matéria que põe em causa as condições reais do Primeiro-Ministro ter credibilidade para levar os destinos do país pela frente. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, era o que faria. E se isso acontecer, e se o Governo puser uma moção de confiança no Parlamento e o Governo acabar por cair, não corre o risco de ser acusado de ter precipitado uma crise política? A crise política, eu creio que pode ser aguda ou pode ser crónica, ou pode ser, digamos, arrastada no tempo. Eu disse-lhe há pouco, no princípio da nossa conversa, que o Governo entrou numa fase de anemia de atividade, porque repara, onde é que está o pacote da Justiça na sua implementação? Onde é que está aquilo que foi anunciado pela Ministra da Juventude e da Modernização, que era que até ao fim de setembro íamos ter um portal único do Governo e do Estado para as funções que tínhamos de ter? Onde é que estão as reformas setoriais? O Governo perdeu força, perdeu gás, e é por isso que a sua menor atividade e ação política está a ser, digamos, aproveitada, do meu ponto de vista e bem, pela oposição para cavalgar estas situações, que são situações muito graves. Portanto, um governo precisa ter força, ainda por cima um governo minoritário, precisa de ser legitimado em cada momento pela ação política e pelo apoio parlamentar. E, portanto, levar a situação
o Governo tem a possibilidade o Primeiro-Ministro tem a possibilidade de fazer uma remodelação, tem a possibilidade de ganhar um novo elan, quer dizer, mas não somos nós aqui, como é o Primeiro-Ministro, como é que ele vai resolver o seu problema? Agora, há uma questão que é a legitimidade política, e se amanhã sair do seu Primeiro-Ministro, tirar um coelho da cartola e à noite na comunicação que faz ao país, diz coisas que efetivamente teria esquecido de dizer no Parlamento, ou não teve ocasião de esclarecer e tudo fica resolvido, bom, poderá não haver necessidade de uma crise política que seria de facto terrível para o país. Por outro lado, conhecendo os antecedentes do Presidente da República atual, é óbvio que chegados a uma fase dessas, nós teremos novamente eleições e, portanto, isso é óbvio que basta ver o que tem sido o mandato do atual Presidente da República e perceber que acabaríamos em eleições inevitavelmente em maio. Eduardo Pacheco, este caso retira ou baixa a autoridade política ao Primeiro-Ministro? Fragiliza no sentido que nós estamos aqui a falar, já não é do Ministro A, B ou C, mas é do Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo. E nós estamos a falar de ou erros ou sucessos da governação nas diferentes áreas, mas da capacidade política do Primeiro-Ministro para continuar a exercer essas funções. Portanto, fragiliza. E fragilizando, só há essa hipótese, efetivamente, que estamos em sintonia os dois, que é dar as explicações, e essas explicações serão convincentes e os partidos manterão a confiança política no Governo, no Parlamento, que devia ser questionada, ou essas não são convincentes. E há crise política porque os partidos assumem a sua responsabilidade. Agora, mas nesta lógica, o pior para o Governo, não é, e mesmo para o país, não é que o Governo caia, é o Governo continuar em funções com caso deste género a abovorar e a morder a confiança nas instituições democráticas e no Primeiro-Ministro ad eterno, o tal de um brando. E isso aqui é péssimo, porque o Governo deixa de governar, passa só a estar a tentar dar explicações atrás de explicações e que nunca convence os partidos da oposição. Porque, se dessem 30 segundos, sim, Adalberto. Eu só gostaria de corroborar o que o Eduardo Pacheco estava a dizer, com o qual estou totalmente de acordo, e sobre aquilo que estava inerente à vossa pergunta sobre condições de estabilidade. É evidente que tendo o Partido Chega gasto, de uma forma até espúria, um instrumento parlamentar da moção de censura, não é verdade. Sejam quais forem as explicações que o Sr. Primeiro-Ministro tem amanhã, nós teremos, no início da próxima sessão legislativa, uma nova comissão parlamentar de inquérito, seja por esse partido ou por outro. Portanto, nós entraremos naquilo que eu chamo o inferno, digamos, da demagogia e do populismo, não é verdade, que degrada cada dia que passa a qualidade do funcionamento da democracia, da própria instituição parlamentar, e um governo que está verdadeiramente tolhido na sua ação, porque, por um lado, perdeu energia, e, por outro lado, se deixou atolar de uma forma surpreendente, para muitos de nós, que observamos e acompanhamos o fenómeno político, numa questão que é uma questão esotérica, eu diria, do ponto de vista político, é uma questão profundamente esotérica. Mas este caso de Alberto Campos Fernandes mostra que é necessário ainda alterar ou melhorar as regras no que diz respeito às incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, por exemplo? Nós temos uma tensão política que está por resolver, que é, e está infelizmente a crescer no país e no mundo, de que a política é igual a criminoso. Ninguém quer ir para a política, as pessoas fogem da política porque parte-se à princípio, entram à entrada com o ónus de que vêm tirar vantagem pessoal, alguma coisa os traz, alguma coisa os move. O fim das reintegrações, das subvenções e tudo, e do apoio à integração na política dos ex-políticos foi o regresso à vida civil. À vida civil. Mas, no fundo, o que fez é que a qualidade média do pessoal político diminuiu, porque, como dizia o Eduardo Pacheco Pereira, quer dizer, as pessoas têm filhos, têm expectativas, têm esperanças, têm desejos, e da maneira como são tratados na Europa da política, o que mais apetece às pessoas é evitar esse tipo de exposição. Outra coisa é dizer que não há no domínio do exercício de funções políticas um aspecto que tem que ver com uma missão, com sentido de missão, com um sentido de serviço à República. E nós tivemos muitos casos de pessoas que abdicaram da sua vida pessoal durante 3, 4, 5 anos e o fizeram com gosto e com bom resultado e com benefício para o país. Agora,
Neste caso, estas coisas que estão a acontecer não ajudam a repristinar o prestígio essencial e fundamental da coisa pública e da função política. E, portanto, nós parece que estamos, sobretudo os partidos antigos, os partidos com maior experiência e com responsabilidades na fundação da democracia, nós estamos constantemente a dar tiros no pé. Duarte Pacheco, quem sai vitorioso num certo sentido de toda esta situação acaba por ser o Chega e André Ventura? Sai vitorioso, pelo menos nesta vertente. Conseguiu tirar os holofotes completos de tudo aquilo que estava a viver no Chega e que para eles devia ser um verdadeiro pesadelo. E tirar por completo. E depois sabemos que quanto mais em baixo tiver o prestígio das instituições, mais os partidos populistas beneficiam. Portanto, por aí sai vencedor. Agora, eu acho que quem perde mesmo é o país, e porque eu acredito verdadeiramente na democracia, acredito que só há democracia com partidos políticos, e aí todos apanhamos por tabela, todos aqueles que já fizeram ação política ou que estão na ação política, quando um caso desses desaparece. Porque depois há a ideia de que, de facto, somos todos uns malandros. Ora bem, e muitas vezes a questão, volto a dizer, não é de legalidade, não é nem é sequer de conflito de interesses, mas do ponto de vista político, como se diz, a mulher de César não basta ser séria, tem que o parecer. E há pouco, quando fazia a referência que se as pessoas, quando são chamadas, se deve reforçar mais as incompatibilidades ou os impedimentos, já começa a ser muito difícil reforçar muito mais. Porque, imagina, empresa, as pessoas podem manter o capital social, não podem fazer negócios com o Estado. E esta empresa é uma empresa de consultoria, portanto é mais difícil ou é mais fácil querer importados ao Primeiro-Ministro. Mas imaginemos que era uma empresa que produzia computadores. Não pode vender computadores ao Estado, ficava restringida. Mas o Primeiro-Ministro tinha que sair, tirar a sua cota dessa empresa que produzia computadores porque assumia funções. Não, quer dizer, ou tem um hotel, tem que vender a sua cota no hotel a partir do momento em que assume funções. Não, quer dizer, os impedimentos já hoje são muito fortes. Não podem fazer negócios. Isso, muito bem, há essa restrição. Agora, continuar a atividade da empresa muito focada quando a pessoa já lá não está e está em outras funções, essa é que é a explicação que tem que ser dada. Duarte Pacheco, Adalberto Campos Fernandes, obrigado por terem vindo ao Explicador da Tarde Política, o Explicador que está de regresso amanhã, nas manhãs 360 de fim de semana, depois das 11h10.